CPMG Xavier de Almeida, meus queridos alunos do 8º ano. Espero que vocês estejam muito bem e nesse vídeo, nesse inicinho de vídeo, nós vamos fazer a correção das atividades da semana passada. Então eu pedi para vocês fazerem 3 atividades semana passada. A primeira atividade era assistir a videoaula. Eu tenho certeza que vocês assistiram, né? A segunda atividade era para vocês fazerem, então, a cópia dos conceitos teóricos no caderno de geografia. Esse foi um trabalho que vocês devem ter achado muito bom, né? Ficaram lembrando de mim por um tempinho, copiando, mas é necessário. Quando você copia, você tem um aprendizado diferente. Espero que vocês tenham copiado no caderno. E na terceira questão, eu pedi para vocês marcarem a alternativa, então, que falava corretamente sobre estado. A alternativa correta era a letra A, que falava que a formação de um estado se faz pela existência de uma nação, de um território e de um governo soberano. Então, a letra A, na número 3, era a alternativa correta. Espero que vocês tenham acertado. Então, agora nós vamos iniciar a nossa 12ª semana EAD, aula 7, 8 e 9. Nessa aula 7, 8 e 9 dessa semana, nós vamos falar um pouquinho de xenofobia. E aí, você sabe o que é xenofobia? Você já ouviu falar essa palavra? Para que usa essa palavra? Em qual termo para que termo usa essa palavra? Onde que nós usamos essa palavra? Quem faz xenofobia? E aí, vocês sabem? Além disso, nós vamos falar um pouquinho do continente americano, que é o nosso continente, onde nós moramos. Peraí, mas dá para fazer várias divisões e regionalizações do continente americano? Sim, nós vamos ver todas as regionalizações, divisões que dá para fazer do nosso continente. E vocês já devem ter escutado por aí, a América Anglo-Saxônica, a América Latina, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. E parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, tem as diferenças, minha gente. E além disso, nós vamos falar do tipo de colonização. Vocês sabiam que o continente americano não foi colonizado da mesma forma? Existiam lugares que foi colonizado de uma forma que cresceu economicamente e locais que foi colonizado de uma forma que foi extraindo toda a riqueza. E tudo isso tem a ver com a riqueza dos países até nos dias de hoje, porque quem cresceu lá na colonização, hoje em dia, são considerados países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Canadá. Bora lá para os slides, me acompanha! Então vamos lá, 8º ano, vamos dar continuidade aqui nos slides, na nossa aula, e de início nós vamos falar sobre xenofobia. Então, eu coloquei aqui para vocês o conceito de xenofobia, que é o sentimento de medo, aversão, desconfiança e antipatia em relação aos estrangeiros. O que essa xenofobia pode provocar? Pode provocar, então, uma intolerância entre povos e culturas diferentes. E o que essa xenofobia pode causar ainda por cima? Pode aumentar, então, os atos de violência e preconceito em relação aos estrangeiros. Então, falando um pouquinho aí para vocês sobre os brasiguaios, que são os brasileiros que saem aqui do Brasil e vai para o Paraguai tentar a sua vida, né? Melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida econômica, estruturar a sua família, né? E acaba que quando eles chegam no Paraguai, eles sofrem muita xenofobia, eles sofrem essa aversão dos paraguaios, eles sofrem essa desconfiança dos paraguaios, essa antipatia da parte dos paraguaios, né? E assim acontecem com várias outras pessoas que saem do seu lugar de origem e vão em busca, às vezes, de uma condição de vida melhor. E quando chegam nesses locais, sofrem esses tipos de intolerância. Em alguns casos, minha gente, acontece violências que levam as pessoas à morte.
Xenofobia também, existem indígenas que sofrem muita xenofobia. Pessoas que têm aversão a indígenas, como em alguns casos que já aconteceu no Distrito Federal, por exemplo, já teve casos de pessoas queimando índios que estavam, um índio estava lá dormindo na praça e foi queimado por um brasileiro, né? Olha para vocês verem, um brasileiro queimando então a queima-roupa aí com o uso de álcool, queimando indígena. É uma violência sem escrúpulos. Vamos começar a falar do nosso continente americano, onde nós moramos, é claro, né? E do continente americano nós só temos desenvolvidos mesmo, considerado países desenvolvidos, os Estados Unidos e o Canadá. O restante dos países do continente americano são todos subdesenvolvidos, pobre mesmo, viu, gente? Quando eu falo de países desenvolvidos, eu estou falando de países ricos financeiramente. Quando eu falo de países subdesenvolvidos, países com problemas financeiros, problemas administrativos, problemas no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, problema na educação, no transporte, na infraestrutura do país, problema na saúde, problema em todos os aspectos. No continente americano, ocorreu duas maneiras diferentes aí de colonização. Então, eu trouxe essas duas maneiras para vocês. A colonização ou colônias de povoamento, que aconteceu na América do Norte, tá? E colônias de exploração ou colonização de exploração, que aconteceu na América Central e na América do Sul. Resultou em quê? Em desigualdades em diversos aspectos. Então, vocês vão perceber que a colônia de povoamento, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, são países desenvolvidos hoje em dia que sofreu colonização de povoamento. E os demais países que sofreram colonização de exploração, hoje eles são considerados subdesenvolvidos. Então, vocês vão perceber que a colonização está totalmente ligado ao aspecto até mesmo econômico atual desses países do continente americano. A colonização lá foi há tantos anos atrás, mas influencia até hoje, até nos dias atuais, tá? Na economia atual, porque os países que foram tendo colonização de povoamento, eles foram crescendo financeiramente. A infraestrutura foi melhorando, né? E já as colônias de exploração na América Central, na América do Sul, principalmente no Brasil, nós sofremos muita exploração, ou seja, eles retiraram muitas riquezas do nosso país, né? Como o ouro que nós tínhamos, o pau-brasil e outras riquezas naturais. Então, o que é colonização? Eu trouxe o conceito de colonização para vocês. Ocorre quando habitantes de um determinado país se dirigem para um outro local para habitar e ou explorar, como é o caso da colonização de exploração, né? Pura exploração, ou seja, retirada de produtos do nosso país. Colônias de povoamento ou colonização de povoamento. Ocorreu por quem? Pelos ingleses na América anglo-saxônica, ou seja, no Canadá e nos Estados Unidos. As atividades que eram desenvolvidas pelas colônias de povoamento ou pela colonização de povoamento eram atividades para desenvolver o mercado interno, ou seja, eles preocupavam financeiramente com o mercado interno, em crescer financeiramente, com o objetivo de povoar e desenvolver as colônias com propriedades rurais, ou seja, eles queriam que os proprietários rurais crescessem. Com a policultura, ou seja, eles plantavam de tudo um pouco, de vários tipos de plantação, né? Arroz, feijão e leguminosas, com trabalho familiar, ou seja, um ajudando o outro, a família toda trabalhando e se ajudando. E assalariados, eles pagavam direitinho o salário de quem trabalhava nessas propriedades rurais.
Na colonização de povoamento, nós temos também aqui, ó, o intuito de abastecer a população local, ou seja, eles produziam, mas produziam não com o intuito de mandar para outros países, mas produziam com o intuito de abastecer o país de origem, acumulando então capitais socioeconômicos, ou seja, a sociedade foi crescendo, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, que hoje é uma referência ainda financeira, né? Potências econômicas. Colônias ou colonização de exploração. Ocorre com o objetivo de retirar riquezas naturais, ouro, prata e etc. Como aconteceu no Brasil, que eu acabei de dar o exemplo, né? A colonização de exploração foi nítida no Brasil. Nós sofremos muito, os indígenas sofreram muito e ainda mais as nossas riquezas naturais foram sendo devastadas. Uso das melhores terras para plantio de cana-de-açúcar para abastecer o mercado europeu, ou seja, eles usavam as melhores terras que nós tínhamos aqui, né, tanto na América Central quanto na América do Sul, plantava cana-de-açúcar que acaba com os nutrientes do solo. Com o passar dos anos, esse solo não vai ser o mesmo. Para abastecer quem? A Europa. Não abastecia nem, assim, o mercado local, né? Eles plantavam, acabava com o solo e pegavam ainda essa plantação e mandavam para a Europa. Bonito, né, gente? Olha que coisa que foi essa colonização de exploração. Me dá agonia de falar dessa colonização de exploração, porque nós sofremos essa colonização. A prática da monocultura. Mono vem de um tipo de cultura. Mono, cultura, lavoura. Então, plantava somente um tipo de lavoura em larga escala. Ou seja, a cana-de-açúcar era que mandava. E ainda nos dias de hoje, nós temos vários lugares que o que comanda a economia é a cana-de-açúcar. Como, por exemplo, em alguns municípios onde você vai passando pelas estradas e você literalmente entra em cana, porque é cana de um lado, cana do outro, cana na frente, cana atrás. Essa questão da cana-de-açúcar, então, é bem antiga e vem lá da nossa colonização de exploração e ainda permeia pelos dias de hoje. A mão de obra, minha gente, não era paga não, era escrava mesmo, e esse povo sofria. Lembra que nós estudamos sobre os africanos, o tanto que eles sofreram, foram escravizados aqui no Brasil, com a colonização de exploração. Marcados pela dependência econômica que envolve os países subdesenvolvidos latino-americanos, ou seja, o país subdesenvolvido ele sempre vai ter uma dependência econômica com os países que têm dinheiro, que faz empréstimo, e essa dívida externa ela cresce muito porque o juro é muito alto. Como, por exemplo, o Brasil, né? Nós já fizemos vários empréstimos internacionais e esse juro vai crescendo e a dívida externa só vai aumentando. Trouxe uma curiosidade para vocês que o nome América foi proposto pelo geógrafo alemão Martin Waldseemüller, em homenagem ao Américo Vespúcio, que foi o navegador que relatou em cartas as nossas terras. Então, o Américo Vespúcio aí foi a pessoa que desenhou as nossas primeiras cartas cartográficas de uma forma bem empírica, de uma forma bem simples, é claro, mas que marcou a nossa história. Regionalização do continente americano. Nós temos aí dois tipos de divisão. A divisão física e a divisão histórica cultural. Na divisão física, nós temos esses 3 itens aqui, ó. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quando eu falo de divisão física, eu estou levando em conta, então, os aspectos físicos. Divisão histórica cultural, o próprio nome já fala, estou levando em conta o quê? A história e a cultura de um povo. Então, eu tenho aqui duas divisões históricas culturais. Eu tenho a América anglo-saxônica e a América Latina.
Na América anglo-saxônica só fica os Estados Unidos e o Canadá. E o restante, que é a América Central, a América do Sul, fica aqui, engloba na América Latina. Então agora eu trouxe para vocês detalhadamente esse mapa aí de divisão física, né? Vocês estão vendo aqui a América do Norte, a América Central, aqui as ilhas do Caribe, tá? E as outras ilhas, a Cuba. E a América do Sul, onde tá o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia. É isso, minha gente, divisão física. América do Norte, Central, do Sul. Divisão histórico-cultural, continente americano. Vamos lá. Então, de acordo com a história e com a cultura, nós podemos dividir o continente americano em duas partes, né? Então, fica aí, ao norte aqui, a América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, e daqui da América Central para a América do Sul, nós chamamos isso aqui tudo, esse território todinho aqui de América Latina. Então, se eu falar na divisão histórico-cultural, aonde nós estamos? Na América Latina. Se eu falar na divisão física, aonde nós estamos? Na América do Sul. É isso aí, obrigada, força e determinação. As férias estão chegando, 98% tá carregando aí. E Deus abençoe vocês, muita força. Daqui uns dias nós estaremos aí descansando um pouquinho dessa nossa luta diária. Um beijo, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like e se inscrevam nesse canal.